Minha gente, 2026 vai ser um ano muito longo se o desempenho do time dentro de campo continuar desse jeito. Vamos tentar falar aí de maneira resumida o que foi esse Vitória 2, Galo 0 pelo Campeonato Brasileiro. Para quem não me conhece, meu nome é Douglas Araújo e você está no Galo em 5 minutos. Vamos lá, se eu fosse tentar resumir esse Vitória 2, Galo 0 em uma frase, eu resumiria em 10 minutos de ilusão e 80 minutos de sofrimento, porque foi basicamente o que a partida foi. O Galo, nos 10 primeiros minutos, parecia demonstrar que teria uma postura diferente, que conseguiria se impor na partida, tanto que nos 10 primeiros minutos cria ali 3 oportunidades de finalização, né? A primeira e curiosamente com o Alan Franco participando de praticamente todas as jogadas, né? Na primeira, aparecendo ali na meia-lua, encontrando o Scarpa na direita, mas aí a finalização do Scarpa é desviada pelo zagueiro. Na sequência, o próprio Alan Franco aparecendo como opção de passe, né, na jogada do Reinier pelo lado direito, que encontra ele na infiltração e ele finalizando ali para a defesa, para a boa defesa do goleiro Lucas Arcanjo, aliás. E na terceira, ele encontrando o próprio Reinier, depois ele mais uma vez aparecendo ali na meia-lua, dando um passe de letra ali para o Reinier finalizar, mas finalizando em cima do goleiro. Parecia uma ideia de jogo bem interessante, parecia que seria uma ideia que o Barba colocou em campo hoje, que parecia que ia se encaixar bem com o time do Galo, tendo uma postura diferente daquilo que foi contra o Internacional, já que contra o Inter o Galo estreitou suas linhas, jogou num bloco mais baixo, explorou os contra-ataques. Na partida contra o Vitória, parecia que seria um time que iria se impor sobre o adversário, né? A gente viu o Ivan Romão hoje atuando mais como um lateral direito do que como um zagueiro. A gente teve o Scarpa como ponta do lado direito, né? Fazendo aquela linha de 3 ali junto com o Coelho, que dessa vez jogou pelo lado esquerdo, e o Reinier sendo o jogador mais centralizado. O Alan Franco jogando muito mais como um meia do que como um volante hoje, e no princípio parecia que isso ia dar certo. Parecia que essa nova postura e esse novo posicionamento dos jogadores ali parecia que iria surtir efeito, porque os 10 primeiros minutos foram assim intensos por parte do time do Galo e criando opções de jogo, criando oportunidades, né, os jogadores pisando no campo de ataque, pressionando o Vitória. Parecia que o time ia de fato conseguir se impor jogando fora de casa e buscar um resultado positivo. Esses 10 primeiros minutos, assim, iludiu, assim, me iludiu. Vou falar por mim, me iludiu. Eu achei que o time ia conseguir, de fato é, ter um jogo mais propositivo, né? Um jogo em que partiria para cima, em que tentaria se impor sobre o adversário, mas isso durou 10 minutos, né? Depois a partida foi se equilibrando aos poucos, e aí depois do gol do Vitória o time parece que desmoronou de vez. A partir do gol do Vitória o jogo vira completamente outro, o time do Galo se fragilizou muito fácil, né, depois do gol sofrido. O Vitória começou a achar espaços, começou a explorar contra-ataques, coisa que não vinha conseguindo antes de fazer o primeiro gol, e principalmente pelos lados do campo, com o Mateuzinho pela esquerda, com o Eric pela direita, principalmente pelo lado esquerdo de defesa do Galo, foi um grande problema, porque o Júnior Alonso e o Renan Lodge hoje não foram bem defensivamente, o Galo sofreu muito por aquele lado, e aí no segundo tempo a gente, né, viu isso culminando no gol do Eric, um bonito gol do Eric, mas assim, foi uma sucessão de falhas, falha do Renan Lodge, falha da cobertura ali por aquele lado esquerdo de defesa. Então, assim, uma partida, assim, depois do primeiro gol, o Galo parece que se perdeu completamente no jogo. E aqui, para mim, vai um ponto de atenção. Logicamente, para além da necessidade do Barba encontrar um esquema tático ideal, uma formação tática ideal, e principalmente resolver a questão defensiva, que tem sido mais uma vez o calcanhar de Aquiles desse time do Galo, um outro ponto que ele precisa se atentar é com relação à concentração desse time. O time sofre o gol do Vitória, o primeiro gol do jogo, e se perde completamente no jogo. Então a questão de concentração dos jogadores em campo precisa ser um ponto de atenção do Barba, porque o time se perdeu completamente. O time se desfigurou em campo, não conseguiu voltar a ser efetivo no campo de ataque como vinha sendo nos primeiros minutos de jogo, com jogadas ali que chegavam com perigo na defesa do Vitória,
o time deixou de ser incisivo. Então, assim, para mim o Barba precisa ter um ponto de atenção muito importante nesse quesito de concentração dos jogadores. O time não pode se perder, o time não pode se abalar depois de um gol sofrido, tem que manter a concentração, porque ainda tinha muito jogo pela frente e o time se perdeu por completo depois que sofreu o primeiro gol. E claro que isso também passa por uma melhora do elenco. E aí já não é tanto assim culpa do Barba Domingues, porque ele veio e tem que trabalhar com as peças que tem no momento. Mas as peças que tem, infelizmente, não são boas. O Preciado, mais uma vez, errou tudo que tentou quando entrou no jogo. O Alameda, mais uma vez, tímido demais no jogo, errou tudo. O Cassierra pouco teve tempo para fazer alguma coisa, fora que assim, jogadores que deveriam, que são peças fundamentais, como por exemplo o Gustavo Scarpa, hoje o Scarpa não foi bem, hoje o Scarpa jogando pelo lado direito ali, pouco fez, pouco criou, um dos poucos que se salvou hoje foi o Vitor Hugo, que para mim assim, foi o melhor do time do Galo em campo, fez uma boa partida, né, tentou, fez o que pôde, mas falta qualidade também de peças, né? Claro que assim, a questão de passa por uma questão de concentração, passa por uma questão de resolver problemas defensivos, mas passa também por ter peças de qualidade, coisa que o time do Galo não tem, coisa que esse elenco de 2026 não tem, e isso é preocupante. Se a diretoria não abrir os olhos, se a diretoria não ligar o sinal de alerta e começar já a mapear peças no mercado para reforçar o time aí na próxima janela de transferência, a coisa vai ficar complicada, vai ficar sério. O campeonato já está passando. O Galo conquistou apenas 5 pontos em 18. É muito pouco. É muito pouco. O time do Galo precisa ser melhorado. Claro que assim, as peças que estão aí precisam melhorar, precisam performar melhor. Mas a diretoria precisa entender que o que tem hoje é insuficiente. É insuficiente, não dá. Com esse time aí, com esse elenco, é brigar para não cair. Então, assim, tem que melhorar na reposição, tem que ficar ligado no mercado, já tem que começar a mapear e já começar a conversar com peças de reposição para trazer aí para jogadores para serem titulares e mudarem o patamar desse time. Porque com o que tem hoje, o time vai passar aperto. Mas é isso aí, minha gente. Lembrando sempre, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, curta, comenta, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, vem com a gente porque aqui a gente fala de Galo sempre.